Não é o sofrimento que cansa o homem, mas a consciência dele. O que resta de um homem quando continuar vivendo deixa de ser escolha e passa a ser uma sentença. Sejam todos bem-vindos ao meu exílio. Prazer, meu nome é Eslis. Eze pros íntimos. Hoje eu não vim falar de esperança ou superação, nem dessa ideia confortável de que tudo passa. Hoje eu quero falar sobre Subaru Natsuki e sobre a exaustão que não aparece no corpo, mas que corrói a mente até o ponto em que existir começa a doer mais do que morrer. Subaru não enlouquece porque morre, ele enlouquece porque se lembra. Cada retorno carrega consigo o inventário completo da dor. Cada falha se acumula, cada tentativa frustrada se deposita como um sedimento na consciência. E é aqui que Émile Cioran entra. Cioran dizia que a lucidez é uma maldição, que quanto mais consciente o homem se torna, menos suportável a vida parece. E Subaru é condenado à lucidez absoluta. O mundo ao redor dele se apaga e se reconstrói. As pessoas seguem em frente, mas Subaru permanece preso a tudo que deu errado. Ele não vive no presente, ele vive no acúmulo. E ninguém aguenta carregar tudo pra sempre. Há um ponto em ReZero em que Subaru não está mais com medo de morrer. Ele está cansado de voltar, cansado de tentar explicar uma dor que ninguém mais sente, cansado de interpretar o papel de alguém funcional quando por dentro ele já colapsou. Cioran dizia que existir é uma forma de insônia permanente, uma vigília sem descanso, e Subaru nunca dorme de verdade. Mesmo quando fecha os olhos, a mente continua rodando cenários. Onde eu errei? O que eu não vi? Quantas mortes ainda faltam até isso acabar? Isso não é coragem, isso é desgaste. Psicologicamente, o que Subaru vive é um estado de exaustão mental profunda, trauma repetitivo, dissociação, perda gradual da identidade, esvaziamento emocional. Ele começa a não se reconhecer mais, porque toda vez que morre, uma versão dele fica pra trás, e chega um momento em que ele não sabe mais quem está retornando. Cioran nunca acreditou na ideia de progresso interior. Para ele, o homem não evolui, ele aguenta, e Subaru é exatamente isso, alguém que aguenta além do limite. O problema é que ninguém aguenta sem pagar um preço. Subaru começa a se odiar porque na mente dele, se algo deu errado, a culpa é sempre sua. Se alguém morreu, ele falhou. Se o mundo desmoronou, ele não tentou o suficiente. Essa é a crueldade máxima do retorno através da morte. Ele não te dá poder, te dá responsabilidade absoluta. E Cioran dizia que nada destrói mais um homem do que se sentir responsável por tudo. Subaru não quer mais salvar o mundo. Ele quer silêncio, um intervalo, quer por alguns segundos não ter que existir com tanta intensidade. Mas o mundo não concede trégua alguma. Então ele continua, não por uma esperança, mas por esgotamento. Não acredita que vai dar certo, mas porque desistir exigiria uma energia que ele já não tem. E isso é o retrato mais honesto da exaustão mental. Viver quando se quer viver é fácil. Viver quando se quer parar é outra coisa. Cioran dizia que o verdadeiro desespero não grita, ele se cala. E Subaru, aos poucos, vai ficando silencioso por dentro. Ele ainda fala, ainda se move, ainda sorri às vezes, mas algo nele já não reage. E talvez seja isso que ReZero esteja tentando nos mostrar, que o maior sofrimento não é morrer repetidas vezes, é continuar consciente demais para acreditar que tudo isso faz sentido. Subaru não é um símbolo de vitória, ele é um símbolo de lucidez ferida. E se você se identificou com isso, não significa que você é fraco. Significa apenas que você está cansado de existir em excesso. E talvez o aspecto mais cruel da exaustão mental de Subaru seja o fato de que ninguém ao redor dele perceba quando ele já passou do limite. Porque a mente cansada, ela não sangra, não deixa marcas visíveis, ela apenas vai ficando mais lenta, mais pesada, mais distante. E Cioran dizia que há pessoas que sobrevivem apenas por inércia, não porque querem, mas porque o hábito de existir é mais forte que o desejo de parar. Subaru chega exatamente nesse ponto. Ele não levanta mais com raiva, não levanta mais com esperança, ele levanta porque o corpo já aprendeu o movimento, mesmo quando a vontade desapareceu. Isso é assustador, porque até o desespero se esgota. O que sobra não é paz, é um vazio funcional. Subaru começa a agir no automático, a pensar em soluções como quem resolve um problema matemático, não como alguém tentando salvar pessoas que ama. Ele começa a se sacrificar sem drama, sem conflito interno, sem hesitação. E isso não é heroísmo, isso é despersonalização. É quando o indivíduo deixa de se ver como alguém que merece existir e passa a se enxergar apenas como um meio. Cioran dizia que o homem se destrói quando se leva a sério demais, e Subaru se leva a sério porque sabe demais, porque viu demais, porque ele lembra demais. Cada morte adiciona mais um argumento contra a vida, e ainda assim ele continua, não porque acredita, mas porque parar exigiria enfrentar o silêncio absoluto da própria consciência. E esse silêncio é insuportável. Há momentos em ReZero que Subaru implora para ser atendido, não para ser salvo, mas para ser visto. Porque o verdadeiro terror da exaustão mental não é sofrer sozinho, é perceber que ninguém seria capaz de carregar o que você carrega mesmo se quisesse.
Seu Han dizia que compartilhar a dor não a divide, apenas a torna inteligível, e Subaru não consegue torná-la inteligível. Como explicar dezenas de mortes a alguém que só viveu uma? Quando pedir empatia quando a própria realidade conspira para apagar seus traumas? Então ele se cala, e o silêncio vira rotina, e a rotina vira uma prisão. Subaru continua ajudando, continua salvando, continua morrendo se for necessário, mas algo fundamental já foi corrido: a sensação que viver em algum nível é desejável. O que resta é apenas uma obrigação. E Seu Han dizia que quando a vida vira obrigação, ela já perdeu qualquer valor metafísico. Nesse ponto, Subaru não busca mais sentido, busca apenas redução de danos, menos mortes, menos falhas, menos versões de si mesmo espalhadas pelo tempo. Ele não quer mais vencer, quer errar menos, e isso é a forma mais silenciosa de desistência, porque desistir nem sempre significa parar, às vezes significa continuar sem expectativa alguma. Subaru segue em frente com alguém que já fez as pazes com a própria exaustão. Não há catarse, não há libertação, apenas continuidade. E talvez seja isso que torna ReZero tão perturbador. Não é uma história sobre superação, é uma história sobre resistência sem recompensa alguma, sobre continuar mesmo quando a mente já pediu arrego há muito tempo. Seu Han dizia que o homem moderno não sofre porque vive mal, mas porque vive demais dentro da própria cabeça. E o Subaru é como o retrato perfeito disso. Um homem consciente demais para ser feliz, forte demais para parar, cansado demais para acreditar. E se existir um último gesto de dignidade nessa exaustão toda, talvez seja este: continuar, não porque a vida é boa, mas porque apesar de tudo ele ainda se recusa a desaparecer. Porque existe um ponto em que a mente desiste antes do corpo, e Subaru cruza esse ponto sem nem mesmo perceber. Não há um momento exato, não há um colapso espetacular. A desistência mental acontece em silêncio, como uma lâmpada que vai perdendo força, até iluminar apenas o suficiente para continuar funcionando. Subaru ainda corre, ainda fala, ainda toma decisões, mas já não sente que essas decisões partem dele. Seu Han dizia que o homem verdadeiramente esgotado não quer morrer. Ele quer não precisar continuar sendo ele mesmo. E é exatamente isso que começa a acontecer. Subaru passa a tratar a própria vida como algo descartável, não por coragem, mas porque a identidade que habita aquele corpo já está rachada demais para ser protegida. Morrer deixa de ser medo, viver deixa de ser desejo, e tudo vira logística. Qual morte gera menos danos, qual retorno economiza mais sofrimento alheio, qual versão de si mesmo pode ser sacrificada dessa vez. E quando a vida vira cálculo, algo essencial já foi perdido. A mente humana precisa de um mínimo de ilusão para continuar. A ilusão de que existe escolha, a ilusão de que existe valor pessoal, a ilusão de que a dor tem algum tipo de limite. E Subaru perde todas elas. Seu Han dizia que a lucidez absoluta é incompatível com a sobrevivência psíquica. Ninguém deveria ver tão claramente o quão frágil, repetitivo e arbitrário é existir. Subaru vê, e vê de novo, e de novo, e de novo, em um ciclo que nunca acaba. Cada retorno apaga um pouco mais da espontaneidade. Ele já não reage, ele prevê, já não sente, ele administra. O problema é que administrar a própria dor não a elimina, apenas a empurra para dentro. E tudo o que é empurrado demais acaba implodindo. Há momentos em que Subaru sorri, e o sorriso não é mentira, é ausência. É o sorriso de quem não espera nada, de quem já não se permite desejar, porque desejar custa energia demais. Seu Han dizia que o esgotamento final não é tristeza, é indiferença lúcida, e Subaru se aproxima perigosamente disso. Ele ainda se importa com os outros, mas não se importa mais consigo, e isso é o sinal definitivo que a mente já desistiu, porque quando alguém deixa de se incluir no próprio futuro, tudo o que resta é função: salvar, corrigir, repetir. Subaru vira uma engrenagem consciente de estar preso na máquina, mas incapaz de sair dela, e talvez o mais cruel seja que o mundo ao redor interpreta isso como amadurecimento, como crescimento, como força. Ninguém percebe que aquilo não é evolução, é erosão. Seu Han dizia que algumas pessoas não vivem, elas se prolongam. Subaru se prolonga, e se ele ainda continua, não é porque encontrou sentido, mas porque a alternativa exigiria uma decisão que sua mente já não consegue formular. Parar seria um ato, continuar é automático, e o automático vence. Talvez seja por isso que ReZero dói tanto, porque ele não mostra a queda, ele mostra o depois, mostra o que acontece quando alguém sobrevive a tudo e mesmo assim não se sente vivo. Subaru não é um herói trágico, ele é um homem que foi longe demais dentro da própria consciência e agora não sabe como voltar. E se existe algo de profundamente humano nisso, é que muitos continuam exatamente assim, funcionando, produzindo, existindo, com a mente já desligada do desejo de existir. Eu sou Exilis, isso não foi sobre vencer o absurdo, foi sobre encará-lo sem ilusões. Subaru continua não porque acredita, mas porque ainda não conseguiu parar. E talvez isso já diga tudo. Até breve.